Pessoal, vídeo extremamente importante com muitas informações, principalmente no que diz respeito ao Nicolas. O vídeo do Nicolas bateu mais de 300 milhões de visualizações, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, mais de 300 milhões de visualizações. E com isso, a esquerda ficou maluca com isso, maluca, simplesmente desesperados, foram para cima dele, como todos nós já imaginávamos, já estão pedindo a prisão de Nicolas, já estão pedindo investigação, já tem grupo de advogados entrando no Ministério Público Federal para colocar um inquérito aí, o Nicolas no inquérito. Gente, eu vou trazer várias atualizações para vocês, a Globo tomando novas checagens por fake news, tá? Imperdível esse vídeo. Inclusive, eu vou trazer uma coisa assim que é simplesmente raríssima. É uma luz divina que pairou naquele momento e fez com que um jornalista da Globo falasse verdades dentro da própria Globo. Mas isso é possível, Rodrigo? Olha, gente, confesso para vocês, tá? Eu ainda não tinha visto nessa magnitude. Bom, a gente vai ver tudo isso e muito mais a partir de agora. Então já corre, compartilha esse vídeo, deixa o like que é importante demais, sem enrolação nenhuma. Vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. E já vamos começar com essa notícia, porque ela é muito importante. Eu vou trazer para vocês um reflexo lá nos Estados Unidos. Moraes nega pedido de Bolsonaro para ir à posse de Donald Trump. Decisão do ministro veio depois do parecer da PGR. No despacho, Moraes alegou a necessidade e adequação de manter medidas restritivas. Moraes argumentou ainda que a situação de Bolsonaro nos casos da mira da justiça piorou. O juiz do STF citou o relatório da PF, que indiciou o ex-presidente mais 36 pessoas em virtude do que seria aí um plano de ruptura institucional. Então tá aí, né? O que aconteceu, gente? Lá no Wall Street Journal, que é um jornal muito conhecido lá nos Estados Unidos, fizeram uma coluna falando justamente disso e citaram o Lula. Vejam só. A página foi traduzida para fácil entendimento nosso aqui, ó. O que acontece? O título é o seguinte: Trump convida Bolsonaro para sua posse. O Brasil não o deixará ir. Ex-presidente proibido de deixar o Brasil por acusações de golpe recorre ao STF. E veja só o que consta no texto dessa coluna. O líder esquerdista brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva está caminhando para uma disputa diplomática com o presidente eleito Donald Trump sobre a recusa do país em dar permissão ao seu antecessor de direita, Jair Bolsonaro, para comparecer à posse de Trump. Olha só, gente, que eles estão colocando lá nos Estados Unidos, dizendo que o Lula estaria caminhando aí para uma disputa diplomática com o Trump, obviamente que vai repercutir por lá muito essa questão aí do Bolsonaro não poder comparecer. Apesar do Bolsonaro não ir, eu já tinha adiantado para vocês aqui a informação de que a Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, ela deveria comparecer em seu lugar. E o ex-presidente Bolsonaro, ele comentou justamente isso no dia de hoje, vejam só. Ao ser questionado no dia de hoje no programa Faroeste a Brasileira, que tem a apresentação aí do Pavanato, ele respondeu: a minha esposa irá para lá, está convidada, juntamente comigo. Tenho conversado com alguns próximos de Trump e ela vai ter um tratamento bastante especial. E ele lembrando ainda que cabe a questão do recurso e tudo mais, mas, gente, não devem autorizar a ida dele, não é mesmo? E aí, a Michelle deverá estar lá juntamente, inclusive, com os seus filhos, né? O deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro. O mundo vai ver essa cena, né, gente? Todo mundo deve acompanhar. Vamos ver como vai ser essa repercussão lá fora. Pessoal, agora vamos a esse episódio lamentável, que é
a jornalista da Globo, a blogueira Eliane Cantanhede, que simplesmente falou uma M atrás da outra, inclusive tomando aí uma nota de comunidade. A nota de comunidade é isso, gente, é justamente isso. Quando eles falam bobagem, as pessoas vão lá, colocam uma nota, outras pessoas avaliam para ver se aquela nota de fato é verdadeira ou não. E aí acontece isso, ó, a Globo fazendo fake news, falando M, e as pessoas identificando que aquilo ali foi falso. Mas, gente, ela defendendo esse tipo de coisa, olha só. Vamos rodar o vídeo dela, porque o Nicolas depois comentou as falas dela também. É simplesmente inacreditável. Esse tipo de gente é as pessoas que querem dominar o monopólio da informação. Vejam só. Eu fiquei em dúvida hoje de quem foi a decisão do recuo. Se a decisão foi uma decisão política ou se tem a ver com a decisão econômica. É difícil dizer quem ganhou ou perdeu, mas eu liguei para o ministro Fernando Haddad. Aliás, ele estava exatamente assinando a nova medida provisória, ou seja, a medida provisória já está assinada. É essa medida que deixa claro que não tem taxação sobre o PIX, né? Ele estava assinando e aí ele me deu uma frase que eu achei decisiva, né? A frase do Haddad é: tiramos a arma da mão do inimigo. Ou seja, eles viram que a medida provisória, aí a questão de informação à Receita sobre pessoa física, movimentação de pessoa física até R$5.000, de pessoa jurídica até R$15.000, que era um processo, vamos dizer, administrativo, né, burocrático, né, que isso virou uma arma na mão da oposição e que a previsão era de que haveria uma guerra no Congresso e uma guerra difícil de você ganhar num Congresso que tem sido hostil, com um Congresso com uma maioria de oposição, tudo tem que ser negociado, emenda. Então, era mais, vamos dizer assim, prudente recuar. E aí o Haddad, inclusive, lembra o seguinte, né? Olha só, o Donald Trump, quando foi eleito agora, ele teve 5 milhões de visualizações. E o deputado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, do PL de Minas Gerais, conseguiu mais de 150 milhões de visualizações ao insistir nessa história de taxação, de PIX, enfim, desqualificar. E aí há uma pressão que é de partidos políticos, mas que encontra eco dentro do governo para criminalizar essa posição, essa desqualificação que o Nicolas Ferreira fez. Por quê? Porque você desacreditar, né, atacar medidas públicas é crime. Vocês têm noção do que ela falou? Criminalizar o que o Nicolas Ferreira fez. Olha só. Atacar, desacreditar medidas públicas é crime. Isso seja crime. Você tem noção disso? Tu não vai poder questionar, gente. Pelo amor de Deus, cara. Como é que Olha, é simplesmente inacreditável como que uma pessoa dessas tem espaço pra falar isso. É óbvio que ia tomar checada. Inclusive tá escrito aqui, é falso. É falso que desacreditar e atacar medidas públicas seja crime, enquanto democracia... Agora não sei a relativa deles, né? A liberdade de duvidar e criticar ações do governo sempre foi um dos pilares do país, sendo amparado pelos artigos 5º e 220 da Constituição Federal de 88 e pelo artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o Nicolas comentou, inclusive virou matéria da Oeste, a fala aí da blogueira. Ele falou o seguinte: desacreditar de medidas públicas ou discordar de qualquer político, seja de direita, de esquerda, não é crime. O que eles querem é fazer dos brasileiros reféns de um Estado totalitário que ameaça a censura quem ousa pensar por si mesmo. E de fato, gente, olha, eu achei que enquanto as falas da Cantanhede ali estavam acontecendo, eu estava na Coreia do Norte, né? Porque ela dizer que tu não pode, inclusive, desacreditar. Ou seja, o que é feito, eu sou obrigado a acreditar, não posso desacreditar que aquilo ali não funciona. Tá de brincadeira comigo, né? Não, é um negócio simplesmente surreal. E o Nicolas foi mais além, né? Quando ela fala aí sobre criminalizar ele pelo que ele disse, olha só o que ele falou. Se falar M fosse crime, a Eliane Cantanhede pegaria perpétua. Lembrando que essa turma toda aí, na época do ex-presidente Bolsonaro, o que eles mais faziam eram atacar medidas públicas
e desacreditar medidas públicas. É ou não é verdade? É minha opinião, mas eu quero saber a de vocês. Comentem aqui embaixo o quanto o ex-presidente Bolsonaro era atacado pelas medidas que eram feitas. E agora, então, é crime atacar? Vocês estão de brincadeira. É muita, mas muita hipocrisia. É uma militância sem igual, gente, não tem como. E olha aí os donos da verdade, aqueles que têm uma bola de cristal, jornalismo profissional, como diz aí um certo ministro, que vocês conhecem, quem acompanha o meu canal sabe. Vídeo de Nicolas fez parte de ação coordenada de marqueteiro de Bolsonaro sobre o Pix. Ai, meu Deus do céu. O próprio Nicolas, ele veio depois e desmentiu isso daqui, dizendo que não sabe da onde estão tirando isso daqui. Dizendo que o Nicolas, gente, ele falou, né? Pô, só usei um fundo preto, um chinelo, meu bloco de notas do iPhone, digitei ali o texto que eu queria, fui lá num amigo que tem um estúdio e fiz o que fiz, né? E aí eles estão agora dizendo que partiu de uma ação coordenada de um marqueteiro do Bolsonaro. E aí, gente, essas pressões que são feitas aí pela velha imprensa acabam nisso daqui, vejam só. A AGU, a Advocacia Geral da União, estuda a ação contra Nicolas Geyer e Flávio Bolsonaro por minar confiança no Pix. O foco é responsabilizar os parlamentares pelo prejuízo causado à economia popular devido às fake news e manipulações de narrativas sobre o Pix. A atuação desses políticos que integram a tropa de choque bolsonarista é vista como um fator agravante na crise de confiança que se instaurou entre a população e as instituições financeiras. Apenas um vídeo publicado por Nicolas Ferreira com desconfiança sobre as operações financeiras chegou a ter mais de 200 milhões de visualizações. Gente, olha só o que eles estão dizendo, que o vídeo ele gerava uma desconfiança sobre as operações financeiras. O vídeo era extremamente didático. Em meio à onda de mentiras e distorções envolvendo o Pix, o governo Lula decidiu revogar a nova norma de monitoramento das operações nesta quarta-feira. Gente, eu não vou ler toda a matéria aqui, mas só o fato de a gente ver isso daqui, né, amplamente divulgado aí por essa imprensa carcomida, a gente percebe que eles fazem pressão também, né, e já tem aí os seus bastidores, muitas coisas são jogadas ao vento, e uma delas aqui, então, dá a entender de que a AGU estuda aí uma ação contra eles. É como diz o Nicolas, né? Vai entrar na fila. Vejam só quando ele foi questionado sobre isso. Agora, deputado, autoridades falam que devem abrir um inquérito para poder investigar parlamentares que divulgaram fake news. As autoridades não citam os nomes dos parlamentares. O senhor acredita que pode ser investigado? Eu estou sendo investigado porque eu chamei o Lula de ladrão. Ou seja, inquérito por inquérito, abrir mais um para mim é entrar na fila. Afinal de contas, se você é honesto aqui nesse país, a chance de você ser perseguido é gigantesca. Agora, saudades, né, de quando o Ministério Público Federal, de quando a PGE, de quando o STF se preocupava em investigar a facção criminosa, se preocupava realmente em olhar a corrupção que acontece dentro da política, as malas de dinheiro que foram encontradas, por exemplo, um Guedel, saudade de quando, de fato, os criminosos eram os criminosos. E não quem faz um vídeo com um fundo preto, sem gastar um centavo de dinheiro público e simplesmente tendo ainda que combater ainda mentiras e ataques por boa parte de uma imprensa que é comprada por esse governo. Pessoal, agora eu tenho que trazer isso daqui para vocês. Gente, é o Lindenberg Farias, que é o deputado aí petista. Ele quis imitar o Nicolas, gente. Sim, fundo preto, camiseta preta. Quis fazer um vídeo parecido com o do Nicolas para rebatê-lo. Inclusive estava assistindo o vídeo do Nicolas enquanto rebatia. E ele fala o seguinte: compartilhei, Nicolas mente, Pix não ia ser taxado, o que ele quer é proteger grandes sonegadores, organizações criminosas e lavagem de dinheiro. Não, olha só, gente. E aí ele tomou inclusive uma checada porque ele mentiu no vídeo. Em momento algum, Nicolas disse que o Pix ia ser taxado, mas explica que o controle das movimentações financeiras serviria para a Receita Federal cobrar imposto de renda de pessoas que hoje não são tributadas. Ou seja, ainda tomou uma checada. Gente, é simplesmente vergonhoso. Eu vou rodar só um trechinho pequenininho para vocês terem uma noção de como foi assim, olha, para mim foi um papelão, vejam só. Nicolas mente. Depois de uma avalanche de fake news, uma avalanche criminosa, mentiras atrás de mentiras, o governo retira a medida, que na verdade tinha o objetivo de fiscalizar, de monitorar organizações criminosas, quem faz lavagem de dinheiro, grandes sonegadores.
Inclusive a Júlia Zanata, ela comentou aqui, ó, é um dos vídeos, um dos comentários mais curtidos. Grandes sonegadores com movimentações de 5 mil reais, tu te presta, né? Mas fica tranquilo, que teu vídeo ficou quase igual ao do Nicolas, vai bombar. O vídeo dele, gente, foi postado ontem às 6 da tarde e tem só 4 mil visualizações. Bom, deixa eu dar um trechinho mais pro final, para vocês verem aqui o que ele vai dizer, vejam só. O que é que tem de novo? Olha, o combate às organizações criminosas e à lavagem de dinheiro tem que ser feito em todos os lugares, em todas as frentes. E tem uma parte, bancos digitais, instituições de pagamento, moedas digitais, que a Receita tem que acompanhar para combater essas organizações criminosas. Vou dar um exemplo, Lucas. Milicianos, um grupo de milicianos do Rio de Janeiro, ou um grupo de traficantes, se ele sabe que tem um caminho que a Receita não fiscaliza, ele vai por esse caminho. Na verdade, volto a dizer, nessa coisa não tem nada de aumento de arrecadação. O objetivo central é lutar contra organizações criminosas, grandes sonegadores, gente que faz lavagem de dinheiro, Nicolas. Vocês, com essas fake news, estão ajudando esse pessoal. É mesmo? Não tem nada a ver com arrecadar mais dinheiro? Pois é, olha, uma luz divina pairou nos estúdios da Globo News e o Joel Pinheiro, comentarista, fez um comentário, olha, que foi excepcional, eu diria. O Nicolas, inclusive, concordou com ele também, dizendo que tem suas discordâncias nos pontos de vista, mas que nesse caso, para mim, ele foi certeiro. O governo deveria ter sido transparente com as pessoas desde o início. Vejam só o que ele vai dizer, gente. Essa história toda foi um desastre para o governo, culminando agora nele voltando atrás, ou seja, era necessário ou não era? Se era necessário, por que está voltando atrás aí? Enfim, uma situação muito, muito ruim politicamente para o governo. E eu vou dizer, hein, eu não acho que o pior dessa situação, que o problema todo dessa situação tenha vindo de fake news, que sempre tem fake news em discussão de política pública, sempre teve. Não vem também de uma questão que é séria para o futuro e vai ter que entrar da questão do vídeo fake. Isso aí é uma coisa que vai dar muito problema no Brasil ainda, é real, mas não foi isso o responsável. O grande problema esteve em que o governo não teve a coragem de dizer o óbvio. Sim, com as novas decisões da portaria, de monitoramento dos pagamentos, inclusive PIX, por parte da Receita Federal, muita gente que não declarava devidamente o imposto de renda agora vai ser forçado a declarar, vai ser feito um cerco. O governo não teve a coragem de dizer isso, ele tinha que ensaboar. Não, estamos pensando nos grandes criminosos, mas não vai verificar até 5 mil reais de transações? Então não vai pegar só grandes criminosos, vai pegar muita gente da economia informal deste país. Pela falta de coragem de admitir isso, o governo abriu um flanco, um ponto fraco e foi fortemente atacado. Nossa, aquele foi certeiro! Tá aí, acabou desmentindo o próprio vídeo do Lindenberg Farias. É aquele vídeo lindinho que ele fez ali, mas que foi desmentido, inclusive, por um jornalista da Globo, gente. E que, inclusive, fez um comentário também sobre o vídeo do Nicolas na rede social, veja só. O vídeo do Nicolas foi eficaz, porque não tinha fake news. Ele fazia outra coisa. Explorava a desconfiança da população com o governo e só funcionou porque a população realmente tem essa desconfiança. E para vocês terem noção de como esse vídeo do Nicolas furou a bolha, que até canais de esquerda se deram conta de que realmente o governo prometeu, mas não cumpriu. Bem pelo contrário. Vejam só um trechinho que um canal de esquerda ele estava comentando sobre o assunto. E assim, quando a gente olha, esse vídeo do Nicolas precisa ser estudado depois com muito cuidado, porque assim, ele realmente não se compromete com fake news ali. Ele simplesmente faz argumentações. Ele foi muito, muito inteligente, né? Ele disse o seguinte: o governo Lula vai monitorar seus gastos e não, o PIX não será taxado, mas é sempre bom lembrar. Olha a argumentação do Nicolas. Gente, vamos ser humildes, vamos reconhecer que tem boi nessa linha aí, né? Ele diz o seguinte: a comprinha da China não seria taxada, mas foi. É verdade, né? Não ia ter sigilo, mas teve. Outra verdade, né? O Lula criticou o sigilo do Bolsonaro de 100 anos para não sei o quê, para visitas e tudo mais. Aí tá no governo, lá tem uma porção de informações, inclusive com relação a Janja, que tem sigilo de 100 anos. Foram colocados, né? Bom, você ia ser isento do imposto de renda, mas não vai. Também não é
uma falsidade isso aqui que o Nicolas falou. Porque o Haddad anunciou que é um desastre, né? Anunciou que ia ter isenção do imposto para quem ganha até 5 mil reais, só que é um processo longo, tem que ser aprovado pelo Congresso, tudo, mas não dá para você dizer que está entregando uma coisa que precisa ser aprovada, né, em 4 votações do Congresso Nacional. E tem a galerinha do amor, aquela velha extrema esquerda que inclusive estava pedindo a prisão do Nicolas, gente. Bom, teve jornalista ali pedindo para criminalizar, vocês viram aí. E agora também tem aí uma candidata vereadora que teve cerca de 172 votos para vereador nessa última eleição de 2024. No caso aqui eu tô trazendo a Denise Tremura, que postou o seguinte: imagine se o primeiro brasileiro a ser preso por disseminar fake news for o Nicolas Chupetinha. Que sabor! Aí uma pessoa questionou ele, né? Questionou ela, na verdade. Ele disse verdades. Responda se for capaz. Qual lei ele infringiu? E ela respondeu: cometeu crime de lesa pátria. Tá de sacanagem, né, gente? Aí eu pergunto, como teve 172 votos? É um negócio simplesmente inacreditável. E no Twitter aqui ela tem cerca de mais de 400 mil seguidores, tá? Foi candidata do PSOL na última eleição. Um fracasso, mas foi candidata do PSOL, né, gente? Pessoal, deixa eu falar desse assunto, porque eu sei que teve muita gente que questionou nos comentários me perguntando: Rodrigo, mas é real? De fato foi o Banco Central que postou esse vídeo? Sim, gente, está na página oficial do Banco Central e nem a esquerda aguentou, gente. Olha, o Gil do Vigor, eu confesso, eu não acompanho, mas viralizou uma postagem que ele detonou essa comunicação do Banco Central e falou o seguinte, ó: pra quem não lembra, pra quem não sabe, o Banco Central fez um vídeo, gente, mas assim, com uma linguagem, com um jeito assim... Olha, é simplesmente aquela coisa que tu tem, sabe, do Banco Central, uma instituição assim que é independente, que é séria, que faz só, né, posicionamentos seríssimos. Pô, mercado, envolve mercado, uma série de coisas. Os caras foram lá e simplesmente parecia que estavam trabalhando na área de comunicação da Choquei, pra vocês terem uma ideia. E eles colocaram assim, ó: fala, meus amantes de teoria da conspiração e caçadores de tarifa em serviço de pagamento gratuito. BC sincero na área para avaliar o coraçãozinho de quem desceu pro BC com a cabecinha cheia de fake news sobre cobrança de taxa em Pix e fim do sigilo bancário das suas finanças. Não vou reproduzir o vídeo porque eu já reproduzi no vídeo passado. O Gil do Vigor ficou pistola da vida e ele comentou, esquerdista nato, tá? Olha o que ele disse: isso aqui não é uma comunicação séria e transparente. O Banco Central de um país como o Brasil, que possui uma importância significativa na economia mundial, não pode se comunicar dessa forma. Muito errado. Comunicar com a população não significa fazer o que vocês estão fazendo. Mas enfim, é isso. Como diria eu mesmo, o Brasil está lascado. Difícil, bem difícil. Falando de mais ataques contra o Nicolas Ferreira, o Guilherme Boulos, pessoalista, que ficou, né, bem conhecido como Boulos aí na briga dele com o Marçal na última eleição, acabou entrando com uma ação contra o Nicolas Ferreira por fake news. Olha só, ainda se gabando aí nas redes sociais. Ação contra Nicolas Ferreira por fake news devidamente protocolada para o Procurador-Geral da República. Logo mais, o oficial de justiça fará o famoso toque, toque, toque. O Nicolas, inclusive, comentou, né? Fez um comentário do tipo assim: pelo menos ele vai bater na porta, ele não vai sair invadindo, né? Olha, gente, quem já viu vídeos meus aí dessa briga entre Guilherme Boulos e Nicolas Ferreira sabe o quanto o Guilherme Boulos já sofreu na mão do Nicolas, gente. Olha, tem alguns contos aí pra vocês. Agora veio mais essa notícia também, inclusive o Nicolas comentou: envergonham o direito. Grupo de advogados vai acionar o Ministério Público Federal contra Nicolas Ferreira por vídeo sobre Pix. Prerrogativas articula também cassação. Outro lado, deputado afirma que opositores estão sem o que fazer. E aí eu fui ver quem é esse grupo Prerrogativas, né? O pessoal, na verdade, começou a comentar. E olha só a matéria que já saiu desse tal grupo Prerrogativas, gente. Lulista, Prerrogativas já emplacou ao menos 28 nomes no governo. Marco Aurélio de Carvalho, coordenador de grupo, diz que o único consenso entre os integrantes é o apoio ao presidente Lula. Bom, que me parece então é um grupo de advogados que tem aí, né, um apoio
ao Lula. Então até faz sentido eles quererem a cabeça do Nicolas, né, gente? E pra finalizar, vamos ao chororô dela, da blogueira Daniela Lima, não é mesmo? Inclusive ela tem uma informação importante sobre o Nicolas. Vejam só, gente. O governo Lula colhe uma derrota dupla, demonstra fragilidade e cansaço há 2 anos da eleição. Daniela, quem diz isso? Governo, aliados do governo, oposição e especialistas em marketing político. O que aconteceu? Ao baixar essa portaria e não comunicar com clareza, não querer comprar briga, explicar de verdade, querer ter feito ali uma coisa meio no jeitinho, meio mambembe, será que ninguém vai perceber, ninguém vai falar? O governo abriu um flanco imenso para a oposição que sentiu o cheiro de sangue. Teve fake news? Teve. Mas teve também debate político, que o governo não se apresentou para fazer. E é importante dizer isso. Ao fim e ao cabo, o que o governo decidiu fazer ontem? Depois de não ter entrado na arena, ter tomado uma sova, um aliado do Lula me falou, foi 7-0, decidiu revogar a norma. Bem, os relatos de que o Lula ficou irritado e tal, o estrago já estava feito. E, de novo, o governo nem sequer se apresentou para defender a posição que a sua ala burocrática na Fazenda decidiu ali tomar. Ok, Daniela, e o que dizem os aliados do governo? Que a revogação, esse recuo, era a única saída, eu vou trazer aqui para vocês. O recuo foi o que restava. Quando o jogo já está 7-0, o que a torcida mais quer é que o juiz apite o final. Dito isso, qual é o saldo? É uma derrota dupla. Primeiro, o grande trunfo dessa agenda ficou para a oposição e a ala mais estridente da oposição. Um jovem deputado, o deputado mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, fez um vídeo, mais de 200 milhões de visualizações e atribuiu-se a este vídeo a decisão do governo de derrubar a norma. Nicolas, disse um líder da direita, não aparece hoje como pré-candidato em 2026 porque ele não tem idade. O jovem tem 28 anos, precisa-se de 35 para disputar a presidência. Mas esse foi o tamanho que deu esse episódio e o recuo do governo, como foi feito, ao personagem, ao deputado Nicolas Ferreira. É, pessoal, foi 7-0, foi uma sova. Nicolas Ferreira com o seu vídeo, então foi a pau de cal que precisava para fazer com que o governo recuasse. Pessoal, vocês têm noção que faltam 7 anos para que o Nicolas Ferreira ainda possa vir como um pré-candidato à presidência da República? Tem muito chão até lá para ele ainda pegar a experiência aí na política, mas é um garoto muito, mas muito promissor mesmo. Eu que venho acompanhando ele há muito tempo aqui no canal, quem me acompanha sabe. E obviamente que eu vou seguir acompanhando e trazendo mais vídeos e informações para vocês. Quem chegou até o final, gente, não se esquece, deixa aquele like, é importante. Te inscreve, vem aqui embaixo, clica aqui em inscrever-se, é de graça, não custa nada para vocês aí. E vocês vão ficar sabendo em primeira mão, se deixar o sininho ativado ali no inscrever-se, os vídeos que a gente faz aqui no canal. Compartilha também com quem quer saber as informações que estão acontecendo aí de uma forma um pouco mais, né, tranquila e, digamos, natural, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Fechou? Eu vou ficando por aqui então. Fiquem ligadinhos que logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.